Então, agora sim, recados dados, vamos para o nosso próximo painel para falar sobre tecnologia, né? E um aspecto de tecnologia que está muito em pauta nos últimos meses, sobretudo, né? Com a comercialização digital de imóveis e tudo mais, a questão da assinatura eletrônica, da assinatura digital, da eliminação do papel, inclusive como redução de custos, são temas aí que têm estado muito em alta no nosso mercado imobiliário. Então, para isso, eu convido aqui ao palco, que vai fazer uma apresentação para vocês. Na sequência, eu volto para as perguntas da audiência, mas já convido ao palco o Júlio César Mendes, diretor comercial da Solute. Júlio, prazer receber você aqui novamente. Obrigado pela presença. Léo, obrigado. Eu que agradeço. Né? Um bate-papo excelente aí com o Antônio. Gostei muito. E ele deixou a bola quicando aqui, né, para a gente lá no finalzinho, falando sobre cartório, blockchain e tal. Vamos tentar falar um pouco desses temas aí e esclarecer eventualmente algumas dúvidas que o pessoal tenha. Com certeza, vamos lá. Bom, então podemos começar? Vamos lá, você vai compartilhar a apresentação aqui para a gente... Vou compartilhar. Então a ideia aqui, pessoal, bom dia, né, ainda, às 11h40, horário de Brasília, para todos. Obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Então, eu tenho uma rápida apresentação aqui, e vai ser mais rápida ainda enquanto eu vou utilizá-la. Vou deixar algumas coisas assim meio que no ar, esperando uma interação, algumas perguntas que normalmente surgem, que aí a coisa fica um pouco mais dinâmica, fica mais legal. Né? O propósito nosso aqui é levar um conteúdo, um conhecimento que está no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente deixa isso para um segundo plano. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Já estamos... Opa, cliquei no botão errado. Tá tudo certo, Júlio. Eu volto, então, daqui a pouquinho com as perguntas, beleza? Tá legal. Bom, gente, então nós vamos falar sobre assinaturas eletrônicas, simplificando o ciclo de venda no mercado imobiliário. Um pouquinho antes sobre a Solute. Bom, meu nome é Júlio César Mendes, eu sou diretor comercial e marketing aqui da Solute. Solute é líder em emissão de certificados digitais no Brasil, uma empresa 100% brasileira. Nós possuímos aí, esse número está um pouco desatualizado, é muito dinâmico, quase 5.000 unidades de atendimento em todo o Brasil. Emitimos mais de 150 mil certificados digitais por mês. Já estamos aí na casa dos 180 mil mês, há uns 3 meses consecutivos. Aqui só um pequeno highlight, né, principalmente para dar um paralelo com outro segmento da economia, que é o segmento de saúde. Isso aqui é o número de prescrições que nós assinamos mensalmente. Isso, lá em fevereiro, esse número não passava de, 20 mil. Então, saltou para 5 milhões de prescrições digitais mês. O que eu quero dizer com isso? Esse número ainda é muito pequeno, se a gente olhar o número de prescrições que há no Brasil, mas já começa a ter uma relevância. Né? Hoje são mais de 100 mil médicos usando essa nossa plataforma para fazer assinaturas de prescrições, pedido de exame, enfim, documentos ali da área da saúde. Eu mostro isso e faço a provocação. A saúde também demorou muito para entrar no mundo digital, do documento digital, mas entrou de vez agora na pandemia e já virou uma realidade. Se lá na saúde virou uma realidade, por que não o segmento imobiliário, da construção, não entrar também, né? Aqui um pouco sobre o ciclo do papel, também eu nem fico passando exatamente aqui no slide, mas é uma provocação. 90% dos documentos, talvez o único documento que eu conheço que nasce físico seja o caderno do meu filho. Né? O restante já tudo nasce em algum sistema, e nós temos uma disfunção muito grande aqui no Brasil, e os documentos são nato digitais e tem que ir para o mundo físico para poder depois voltar para o mundo digital através de uma digitalização, né? Transformar em imagem aquilo que um dia nasceu documento, com segurança e tudo mais. Isso gera um custo enorme. Esse custo não é só um custo do setor imobiliário, não, é um custo
que compõem ali uma parcela importante do custo do Brasil. Tá? Isso é uma parcela importante do nosso PIB. Então, você sabe quanto custa assinar os documentos, os contratos em papel? Tem uma planilha nossa, tá? Que aí o pessoal que está conosco no evento vai deixar aí no chat. Essa planilha aqui tem um simulador, é bem interessante, bem legal para vocês darem uma olhada. Né? Aqui a gente já começa um pouco mais na parte assim, didática, conteúdo mesmo ali do nosso tema, para falar sobre as principais dúvidas sobre as assinaturas eletrônicas. Né? A principal delas é, bom, tem validade jurídica? E a Lei 14.063? Bom, ninguém pergunta da Lei 14.063, porque eventualmente ninguém sabe o número de lei, tá certo, né? Mas essa é uma lei nova agora de setembro, que foi sancionada e que traz os tipos de assinatura e as aceitações, alguns tipos de aplicação aqui no Brasil. Precisa do certificado digital, e o que é o certificado digital? Vamos falar sobre isso um pouquinho. É seguro? Não é seguro? Também é uma dúvida que sempre paira aí nas nossas conversas. Então, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui que essa lei é um marco muito importante para a democratização do documento digital, das assinaturas digitais, das transações digitais, né, da cidadania digital como um todo no Brasil. Essa lei é um marco importantíssimo para isso. Tá? Ela traz 3 tipos de assinaturas. São elas as assinaturas digitais ou assinaturas eletrônicas simples, as avançadas e as qualificadas. O que são as simples? São as assinaturas em que, em cada transação, nós pegamos informações sobre essa transação. E essa assinatura não precede uma identificação do signatário. Então, é aquela assinatura mais comum que a gente conhece aí de assinatura digital. É aquela que eu recebo um e-mail, né, e tem lá um link, eu clico no link, abro, leio o documento, clico em assinar, esse documento está assinado. Esse é uma assinatura que nós chamamos, e o legislador também chamou de assinatura simples. 2 pontos importantes aqui que eu vou destacar em termos de documentos e assinaturas digitais é a integridade e a autoria desse documento. Integridade é se esse documento foi modificado depois da assinatura, e a autoria, obviamente, é quem é o autor daquela assinatura no determinado documento. As assinaturas simples, elas não garantem nem autoria e nem integridade. Cabe à aplicação provar através de, nós chamamos de metadados. Então, quando a gente pega aquele link, clica no link e assina um documento, são colhidas informações que nós chamamos de metadados. É o IP da máquina, os dados da sua conta de e-mail, né, o seu nome, enfim. Aquilo vai robustecer o conjunto probatório para, se houver um tipo de questionamento, ter base para o Poder Judiciário avaliar se aquele documento é íntegro e se foi de fato assinado por quem está dizendo que assinou. Então, quem determina a autoria e a integridade desse documento é o juiz numa eventual demanda. Na assinatura avançada, aqui já tem um ponto importante, que você tem uma identificação prévia do signatário. E a assinatura, são 2 pontos muito importantes. Essa identificação prévia do signatário, e depois nós temos também a utilização de criptografia para garantir a integridade desse documento. Então, quem mais usa as assinaturas avançadas no Brasil, um exemplo que eu sempre gosto de dar para trazer de forma muito simples, né, aqui todos esses conceitos, são os bancos digitais. Então, quando nós estamos abrindo uma conta no banco digital, o que o banco digital fez? Ele primeiro nos identifica. Então, você pega ali o aplicativo pede para você tirar uma foto do seu documento, tira uma selfie, dá um sorriso, pula. Ele cria o padrão de identificação, ele que cria as regras, um determinado banco. Vamos dar um exemplo aqui do Nubank. Ele cria as regras do Nubank, cria essa identificação, que essa identificação é uma chave criptográfica, e aí eu estou previamente identificado. Posteriormente, quando eu vou fazer qualquer transação, o que o banco faz? Ele usa essa chave criptográfica
que foi associada à minha identificação e assina aquela transação. Então, quando eu transfiro um dinheiro da minha conta no Nubank, eu estou assinando uma autorização usando uma identificação que eu fiz antes. Essa é a assinatura avançada. E a assinatura avançada, então, ela garante a integridade do documento, porque ela já tem aí o emprego da criptografia. Tá? Então, o juiz vai verificar só se quem assinou, de fato, é quem está falando que assinou. Ok? A assinatura qualificada ela é muito parecida com a assinatura avançada. Né? Existem várias tecnologias, vários tipos de tecnologia para a assinatura e normalmente são bem parecidas mesmo, inclusive no emprego tecnológico. Já a diferença básica entre as duas é que a qualificada segue um padrão. Né? Eu vi que foi falado muito sobre qualidades, né, certificação e tudo mais. Então, ela segue um padrão determinado pela ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que determina ali condições, regras de credenciamento dos entes, das empresas que vão operar nesse mercado. Essas empresas são submetidas, além desse credenciamento, a auditorias, a regras, tanto de processos quanto de sistema. Então, basicamente, a mesma coisa que o Nubank faz, só que ao invés de ter uma regra que o Nubank ele determinou lá, o pessoal de compliance determinou quais são as regras, essas regras são determinadas pela ICP Brasil e todas as empresas operam. O que garante o que nós chamamos de interoperabilidade, ou seja, quem assina um documento com uma identificação qualificada, que é mais conhecido como certificado digital, né? Quem assina um documento com esse documento digital, com essa identificação digital, ela tem uma validade plena e tem uma presunção de validade jurídica. E também esse documento tem garantia jurídica de autoria, então fui eu que assinei, e de integridade. Ninguém vai mexer nesse documento depois da minha assinatura. Então, é a validade jurídica plena. Todas têm validade jurídica, mas a presunção de validade jurídica é somente na qualificada. Tá? E aí, mais um ponto legal da qualificada é que há o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Quando eu assino um documento com uma identificação qualificada, quer dizer que sou eu que tenho que provar que não fui eu. Tá? Nos outros casos, o juiz vai chamar a aplicação e o juiz vai chamar a pessoa que está te acusando de não ter sido você. Né? Já no caso aqui, você que tem que provar que não foi você. Ok? E aqui alguns destaques bem importantes, super pontuais e importantes dessa lei 14.063 de 2020, que aqui fala em algumas aplicações, nesse primeiro quadro. Então, é obrigatório o uso da assinatura eletrônica qualificada, olha lá, no item 4, lá, inciso 4, não sei, nos atos de transferência e de registro de bens imóveis. E salvados ali o disposto na linha C, o que essa ressalva é sobre o registro de empresas, né? Empresas também são bens imóveis, você pode transferir ali, você pode usar as assinaturas avançadas. Mas, no caso de bens imóveis, você precisa usar a assinatura qualificada. Então, estou dizendo do registro digital, e aí, quando eu disse que o Antônio deixou a bola quicando, é porque nós já temos isso possível, e aí cabe o que ele falou e tudo mais, muito mais uma pressão de quem opera no mercado do que para essa adoção do que qualquer outra coisa. Né? Vou até dar um exemplo pessoal, enquanto ele estava falando. Eu comprei um apartamento recentemente, dei entrada no cartório no dia 15/9. Antes de chegar aqui hoje, eu passei no cartório para buscar o meu contrato registrado para levar no banco. Então, olha só, o dinheiro da construtora está parado no banco desde o dia 15/9, já tem mais de um mês, né? Então, quanto que isso custa no caixa de uma construtora? Né? Então, realmente é um tema que a gente precisa discutir no Brasil. Eu particularmente não sou contra o registro ali do cartório e tudo mais. Muita gente fala que isso vai acabar com os cartórios. Não, o cartório é responsável por registrar. Existe aí uma tecnologia muito eficiente, que é o blockchain para registro, mas ela não é a única, ela não é a mais barata. A gente tem várias iniciativas de blockchain,
para registro, ela realmente é uma tecnologia super eficiente, né? E deve ser tratada e utilizada, assim como outras várias tecnologias de registro que existem, né? O importante é que a gente tem tecnologia, não só no Brasil, no mundo, né? Principalmente no Brasil, para fazer esses registros de forma digital e também as assinaturas de forma digital, de forma bem simples e fácil, tá? Um outro item importante aí que essa lei traz é aqui que eu destaco no artigo 7º, olha só, parágrafo único, né? Identificação ao que se refere ao caput, que é identificação da pessoa, né, para fazer a identificação do seu certificado digital, ou seja, da sua identificação qualificada, ela deve ser feita presencialmente mediante comparecimento pessoal do usuário ou por outra forma que garanta nível de segurança equivalente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei traz uma forma de identificação remota do usuário. Isso permitiu que a gente ganhasse também muita escala e entregasse muito mais facilidade naquilo que era uma das barreiras para a adoção dessa tecnologia, que é a obtenção do certificado digital, ou o que a gente tem chamado agora mais comumente da identificação qualificada, né? E como a assinatura eletrônica pode simplificar o ciclo de venda no mercado imobiliário? Né, isso aqui são obviedades que a gente traz, né, simplifica os processos, reduz o custo, agilidade nas vendas, aumenta a receita. São pontos muito importantes, eu não vou pegar muito aqui, porque vocês conhecem muito mais do que eu, né? Aqui um pequeno caso, né, onde a gente teve um ciclo de 45 dias reduzido para 2 dias, né? Vamos imaginar que a gente não reduza para 2, mas reduza de 60, né, de 90, desde o momento que eu decido, né, que eu assino o contrato de compra e venda, contrato crédito, registro imóvel, sei lá, isso deve durar em torno de 70 a 80 dias, a gente reduza isso para uma semana, né? Qual seria o impacto financeiro nas empresas? Como que a gente ganharia eficiência, reduziria o custo do Brasil implantando esses processos, né? Aqui a gente mostra o nosso sistema, a nossa plataforma, que se chama Assine Online, uma plataforma de gestão de documentos e assinaturas digitais que traz mais produtividade para o seu negócio. Temos um case, que é o aplicativo Facilita, né? Então a nossa aplicação Assine Online ela está integrada com o Facilita. O Facilita é um sistema de gestão de vendas para o mercado imobiliário. Então, aqui no Facilita, o corretor ele gera e envia o contrato para a assinatura do cliente de forma integrada lá dentro do próprio sistema, de forma muito simples, e o cliente recebe e também assina de forma simples. Deixar claro que, em termos de adoção, a gente está trazendo aqui, eu trouxe o destaque para a assinatura qualificada, porque ela seria ali a gente conseguiria, com uma adoção, resolver todo o problema, né, todo o processo. Mas, no mercado imobiliário, a gente tem percebido que a adoção da assinatura digital simples, ela tem sido muito forte. E nós também provemos as assinaturas digitais simples, muito interessante. Um relato aqui interessante também para vocês, de que algumas empresas que estão na assinatura simples já começam a falar sobre assinaturas avançadas e assinaturas qualificadas. Nós temos tido conversas e provas de conceito aí em alguns players muito relevantes de mercado, tá? Então, prova que rapidamente nós teremos uma curva de adoção muito bacana dessa tecnologia, e o propósito é reduzir, de fato, o ciclo de venda, né? Falando tanto da compra e venda, a contratação do crédito e o registro do imóvel. Outra provocação que eu trago ainda, porque é um ponto importante ali, né? Até do que a Caixa anunciou, se não me engano, na semana passada, um processo 100% digital no aplicativo, e aí não é 100% digital, né? Adivinha onde que ele não é digital? Na assinatura do contrato. Então, nós já temos validade jurídica plena, nós já temos facilidade de uso, nós já temos uma série de benefícios que estão ali colocados, e falta, eu diria que, não vontade, mas falta isso que a gente está conversando aqui,
Vamos fazer uma prova de conceito? Vamos implementar? Nós temos relatos de empresas do segmento imobiliário que estão adotando a assinatura qualificada, tá? Usavam a simples, digital já, estão adotando a qualificada, e tem nos dito, olha, o cliente tem zero problema para a utilização. Então, aquelas barreiras, realmente, a pandemia ajudou muito nesse sentido de quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas. Então, a gente conseguiu acelerar bem em termos de, principalmente, normas e leis para entregar um processo mais fácil, mais simples para o usuário. Bom, pessoal, é isso que eu queria, assim, falar, né? Tipo um monólogo, e estou aqui aberto para a gente trocar uma ideia, responder as eventuais perguntas que surgirem. Vamos lá, Júlio. Não foi monólogo, não. Realmente é importante ter essa apresentação para que o pessoal conheça, né? É um tema que, apesar de estar quente, como eu disse no começo, ainda gera muitas dúvidas, né? Porque aos poucos os incorporadores, a gente sabe que em outros mercados a assinatura eletrônica está mais bem aplicada, tem mais adesão, mas no mercado imobiliário ainda as incorporadoras, construtoras, enfim, loteadoras e todos os players caminham aí a passos mais lentos, mas já caminham em direção a essa solução. Eu diria que se a gente falar de dinheiro, de volume, montante financeiro, que custo, né, do dinheiro reduzindo o prazo, é onde tem maior impacto. Né? É o setor imobiliário, com certeza, porque nós estamos falando de grandes cifras. E outro dia, no bate-papo que a gente estava aí numa grande construtora, ele disse, olha, se eu reduzir o meu ciclo em 30 dias, eu consigo de 3% a 5% de eficiência financeira aqui no meu caixa. Olha, então é um negócio, parece um número pequeno, mas quando a gente vai ver isso em reais, cara, é muita grana. Verdade, perfeito. Júlio, a gente ainda tem 6 minutos, vou aproveitar para as perguntas, então. O Carlos Alberto fez uma pergunta que caiu como uma luva aqui para começar esse bate-papo final. Ele quer saber o que o incorporador precisa fazer para passar a utilizar a assinatura digital. Hoje, eu entendo a pergunta dele. Imagina hoje um incorporador que lida com centenas, milhares de contratos, papéis e tudo mais. Por onde eu começo? Né? O que eu faço para começar a usar a assinatura digital? E a pergunta seguinte é uma que surge sempre. Usa qualificada para contratos de compra e venda de imóveis? Bom, Carlos, obrigado parece que a gente combinou, mas não combinamos, não. Né? Prazer, nem te conheço, aliás. Quero te conhecer. Seguinte, cara, o principal, olha, eu vou falar um negócio até meio polêmico. Os sistemas já são praticamente commodities, embora não estejam adotados maciçamente, mas o problema não é o sistema, é o processo. Tá? E aí a gente tem todo o apoio também. O que faz basicamente para ele adotar? O que ele precisa fazer? Ele precisa entrar em contato com uma empresa que presta esse serviço e a gente olhar para esse processo dele de ponta a ponta e atacar aqueles gargalos que são de solução mais rápida, tá? Isso é bem rápido. Qual tipo de assinatura você vai utilizar, vai adotar? A gente, como eu disse, tem visto na compra e venda uma adoção mais acelerada da assinatura simples, reduz ali aquele problema, tá, da compra e venda, né? Mas não acaba com o problema da contratação de crédito de forma digital e nem do registro. E aí você pode atacar numa fase 1 a compra e venda, já pensando, como eu falei, tem hoje players que estão adotando a assinatura simples, mas, por exemplo, uma coisa que eu fiquei sabendo, que certamente deve ser o caso do pessoal aí, quando a pessoa vai dar entrada, ela contrata um empréstimo, né, da consultora, enfim, do incorporador, e aí ele faz uma confissão de dívida. A assinatura simples, ela não é bem aceita, o Poder Judiciário, ele não é um título executivo, né? E com a assinatura qualificada, essa confissão de dívida se torna um título. Então, isso é bem importante naquela venda, que você vai conceder um crédito para a entrada do imóvel, por exemplo, né? um crédito próprio e tudo mais. Então, depende muito do processo, tá? Não é um negócio assim sistemicamente complicado. Eu diria que o maior desafio nosso é um desafio cultural, das pessoas que estão ali, todo mundo está afim,
e tem que ter um dono do projeto. Um patrocinador muito forte, um dono, uma equipe que vai olhar para isso e vai traçar de ponta a ponta o que a gente vai melhorando, e vamos melhorando aos poucos. Quando eu digo, parece que vai ser um negócio, daqui um ano está tudo certo. Não, é muito rápido de fazer. Tem que dar o primeiro passo, né? E aí, Carlos, se você puder deixar o seu contato aí com a gente, para a gente fazer uma prova de conceito, tudo, a Solute, de forma bem específica, a gente atua muito nesse aspecto de consultoria, sem contrato antecipado, tudo, vamos fazer uma prova de conceito, entender qual é o cenário ideal para vocês, qual o tipo de assinatura ideal para vocês, enfim, num bate-papo aí a gente dá um start e a gente vai seguindo com o projeto, mais ou menos assim. Perfeito, Júlio. Surgiu uma pergunta aqui que a gente participou em Brasília há 2 semanas e eu fiz essa pergunta, sim, por curiosidade da Smart's mesmo, né, para encerrar um debate. E agora o Bruno Guimarães fez essa pergunta de uma forma um pouco diferente, mais objetiva, mas surge novamente, Júlio, em relação ao Pix. Ele pergunta se o Pix é uma assinatura eletrônica e, se sim, de qual tipo? Muito legal. Pix sim é uma assinatura eletrônica do tipo avançado. Tá? Então, ela tem uma regra própria. O Pix inventaram um nome legal, poderia ser certificado do correntista, né? O nome certificado digital, eu particularmente acho muito feio, né? Mas para identificação. Então, o que é o Pix? Exatamente a mesma coisa, a pessoa assina uma transação. Antes, a TED era uma transação assinada pela instituição, então não sei se todo mundo sabe, mas existe um certificado digital ICP Brasil da instituição do banco, que assina e o outro só confia e transfere o dinheiro, né, aceita essa transação, porque há uma gestão de confiança. Então, o que o Pix está fazendo? Ele está tirando a instituição e descendo para o correntista, para o usuário. É uma assinatura eletrônica, sim. Vamos ver como é que o Banco Central, que é o detentor dessa, não da tecnologia, mas ali do regramento, vai fazer. De repente, daqui a um tempo, a gente vai ter contratação de crédito assinando com o chave Pix. Tecnicamente, dá para fazer, tá, gente? Agora, entre tecnicamente ser possível, tecnicamente eu posso pegar uma Ferrari e participar de um rally. Eu vou fazer? Não sei. Então tem todo um contexto aí, depois a pessoa, mas vamos fazer. Não é bem assim. Né? Mas a grosso modo é isso que eu tentei esclarecer aqui para vocês. Beleza, perfeito, Júlio. Vou fazer mais 2 perguntas aqui para encerrar o nosso bate-papo. A primeira é a do Sandro Vasconcelos. Ele pergunta se para contratos de aluguel vocês também atuam. Também atuamos. A gente é um provedor de identificação em assinaturas digitais, em qualquer segmento, seja no imobiliário, na saúde, de forma geral, de contratos. Né? Hoje a Solute tem mais de 3 milhões de clientes, para vocês terem assim, uma noção. Né? Então, a gente atua em diversos segmentos, contrato de aluguel também, está super e quente esse mercado, e as pessoas não querem saber mais de ficar indo em cartório, reconhecendo firma, nada disso. Perfeito, Júlio. E para encerrar, eu vou pegar um gancho de uma pergunta que foi feita no segundo painel pelo Nísio Soares, sobre cartórios, né? Eu vou reformular um pouco a pergunta dele, mas a provocação é sempre válida, né? Hoje, qual que é, a ligação, né, a relação da Solute com cartórios, né? Existe uma integração, existe um relacionamento ali. E 2, qual que é a sua visão para onde os cartórios devem caminhar? A gente sabe que muito se fala obviamente, que a assinatura digital não necessariamente exige que um cartório tenha aplicado toda a tecnologia, um cartório super, super inovador, mas a gente sabe que a ponta que não está preparada para receber tecnologia, para receber uma transação 100% digital, é o cartório, né? Hoje, qual que é a sua visão sobre isso, para também responder a provocação do Nísio lá do último painel, e se há um relacionamento da Solute com o cartório trabalhando nesse sentido de trazer inovação também para essa ponta. Uhum. Bom, nós conversamos com alguns cartórios registradores de imóveis, principalmente de São Paulo, são entusiastas da tecnologia. Essa visão de que o cartório é contra, ela, pessoalmente, todas as pessoas que eu conheço de cartório que me relacionam,
talvez por essa sinergia tecnológica, eles são entusiastas, né? Porque isso vai ajudar muito o cartório. Eles querem ter um cartório digital, eles não querem mais ter armário, ter essas coisas, digitalizar, processo de digitalização, processo de guarda. O registro também é algo complexo, não é simples. Então, só para deixar aqui, olha só, dá um fórum, viu, Léo? Talvez a gente pode trazer isso aí, uma ideia de tema, mas conceitos básicos para a gente falar disso identificação digital é uma coisa, assinatura digital é outra coisa diferente, qualificação da pessoa é outra coisa. Qualificação é importantíssimo. Que o certificado digital diz quem é o Léo. Uma qualificação digital diz o que é o Léo. É um empresário, é um médico. Isso é importante também é dono daquele imóvel, né? E aí a qualificação a gente já junta com o registro digital. Aí tem tecnologias, a que está mais na moda aí hoje em dia é o blockchain. Então, são todas tecnologias complementares, interligadas, já há integração, já há muitos sistemas rodando assim, muitas aplicações, muitos exemplos, inclusive no mercado imobiliário, e pode ser tema de um debate nosso. Então, é importante a gente entender que identificação é uma coisa, a assinatura é outra, a qualificação é outra e o registro é outra. Às vezes a gente coloca isso tudo numa coisa só, porque falando assim, você começa a perceber que, calma aí, existem, não é só interesses divergentes entre cartórios e as pessoas que querem implementar um processo digital. Não, existem vários interesses convergentes. O cartório, eu falei aqui, eu dei entrada no dia 15/9. Acho que o cartório fez porque quis segurar o dinheiro da construção lá há quase 40 dias? Certamente não. Ele quer atender mais gente mais rápido, com menos funcionário, enfim. São interesses convergentes, tá? Então, isso é um assunto que eu fico bem empolgado, né? Então, a gente precisa criar essa comunidade aí. Eu agradeço, já fazendo aqui o gancho para o final, Léo, a Smarts, que tem trazido esse conteúdo de qualidade, né, e tem colocado esse tema sempre como um tema importante em todos os eventos, em todos os debates, porque é assim que a gente vai formando o conhecimento e quebrando dogmas, quebrando barreiras, que, como o Antônio falou, o século XXI já não faz mais sentido, né? O Brasil não é a Noruega, então não dá para a gente fazer algumas coisas que são feitas lá não tem catraca no metrô, lá você paga se quiser, então se não dá, tem coisa que não dá, a gente vai precisar do cartório, vai precisar de um registro, vai precisar de segurança muito robusta. Ele falou que ele foi vítima de estelionato, então é preciso olhar para a segurança. Então tem muita gente querendo fazer a qualquer custo, de qualquer jeito, assim, sempre só simplificar está valendo. Não, você vai tomar um prejuízo, vai criar um passivo tão grande que isso vai virar uma bola de neve lá na frente. Então, sintonia, né, tuning, que eu sempre falo, entre a segurança, a facilidade, todos esses players, né, isso é algo importantíssimo, e eu vejo que a Smart pegou esse tema e trouxe para um patamar muito importante, tem proporcionado debates muito legais, e quero dizer que eu, pessoalmente, e a Soluto, estamos sempre à disposição, e agradecer aqui, por fim, a participação de todos aí que nos prestigiaram durante esse evento, principalmente vocês da Smart, pela oportunidade. Muito obrigado e ótima tarde para todo mundo. Não, eu que agradeço, Júlio. Realmente a gente tem trabalhado para trazer esses temas, mas o objetivo sempre é fortalecer o mercado imobiliário, né? E com certeza isso passa por adoção de tecnologia e, no caso, a adoção de assinaturas eletrônicas. Não é mais o futuro, né? Já é presente em diversos países, na Noruega, inclusive, o Glauco até reforçou que realmente o Brasil não é a Noruega, mas lá já é uma realidade, né? Lá em outros países mais avançados. Então a gente precisa caminhar para frente, e é por isso que a gente trabalha trazendo temas, e eu agradeço você. A gente dá a plataforma, mas quem traz o conhecimento, o conteúdo, tira as dúvidas, é você, enfim, todos os players do mercado de tecnologia, do mercado imobiliário. Então, eu que agradeço a presença. Ô, Júlio, só para não deixar o Marcelo Rocha sem resposta ainda, de forma bem rápida, a gente já estourou o tempo, mas se puder responder sucintamente, aí depois eu peço para o Charles, que está aqui acompanhando a gente no chat, estou vendo ele ativo aqui, para ele complementar a sua resposta, tá? Mas só para o Marcelo não sair sem nenhum retorno. Ele pergunta se o mutuário consegue assinar o financiamento com a Caixa, de forma eletrônica. Ainda não. Vai depender da gente agora fazer a pressão. Olha, está 99% pronto.
né? Eles até lançaram como 100% digital, mas não é 100% digital. O camarada tem que ir lá, né, assinar fisicamente, e esse documento tem que ser digitalizado. Ainda tem um custo muito grande nesse processo, porque todo esse papel precisa ser processado. Né? Então, qual a provocação? Pô, tem uma lei que fala que o registro pode ser feito, porque a contratação do crédito não. Então, vamos discutir. E o banco já está vendendo crédito aí para um monte de gente, para um monte de outras coisas com assinatura avançada. Então, vamos pressionar os bancos, vamos pressionar os cartórios. Pressionar, claro, no bom sentido, trazer para a discussão, né? Agora, o incorporador, o construtor, a imobiliária, gente, eles é que dão norte do mercado, né? Sem essa participação e sem essa pressão no bom sentido, a gente não vai ter essa adoção. Por quê? De novo, reduzindo esse ciclo de tempo, né? A gente tem um ganho financeiro. Gente, o custo do Brasil, imagina imóveis mais baratos, né? Aqui imóveis populares mais baratos, uma eficiência maior, enfim, né? Então o ganho é muito grande, né? Peço desculpa aí, estourei de novo, mas tô aqui? Voltei. Beleza. Bom, gente, então é isso. Eu fico empolgado, né? Achei que tinha sido cortar, achei que eu que tivesse saído, mas... Não, eu saí aqui. Pode complementar, viu, Júlio? Pode complementar, não precisa cortar. Não, é isso. Eu acho que, assim, essa nossa audiência aqui, tem o nosso pessoal que está aí. Gente, o mais importante é a gente debater o tema e falar assim, vamos dar o primeiro passo e vamos implementar nós. Estando com tudo assinado, tudo lá no mundo digital, olha quantos processos. É a gente que vai... A gente não, vocês que fazem esse mercado acontecer, o corretor, o construtor, o incorporador, né, a imobiliária, vocês que fazem esse mercado acontecer. Se a adoção partir de vocês, olha, não tenho dúvida de que o banco que tem interesse em vender esse dinheiro e o cartório que tem interesse em acelerar esse processo, não adotarão, não tenho dúvida. Tecnologia para isso, gente, não é que já virou commodity, já deixou de ser o importante. O importante agora é uma questão cultural e de adoção. Inclusive para assinatura qualificada, tá? Nem só para simples. Já está possível, dá para fazer tranquilamente. Para todos os públicos é simples de adotar. Perfeito, Júlio. Acho que ficou claro para o Marcelo e para todos os que perguntaram e também para quem está acompanhando. Se você ainda tem alguma dúvida sobre assinatura eletrônica, quer saber mais, quer conhecer mais a Solute, entre em contato aí com o pessoal que está acompanhando o evento. O Charles está ativo aí no bate-papo, ele é uma dessas pessoas, mas também temos o lounge da Solute, podem visitar lá, clicar no botãozinho quero conhecer mais, quero receber informações que eles vão falar com vocês, tá certo? Júlio, obrigado pela presença, hein? Sempre um prazer você aqui. Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus. Valeu, um abraço.